Olá, sejam muito bem-vindos ao quarto episódio do Ponto de Partida. Mas eis que chega o momento, o ponto de partida. Eis que chega o momento, o início de uma outra vida. Temos connosco hoje uma pessoa que, na verdade, eu não conhecia de lado nenhum, tecnicamente. Conhecemos-nos através de outras pessoas que acabaram por me fazer chegar até ela. No entanto, está aqui para nos falar sobre a sua história e a sua partida, claramente. E por isso temos connosco a Margarida. Olá, Olá. Margarida. No caso, gostas mais que te chamem de Daisy, certo? Sim. Portanto, vou tentar não me enganar e corresponder ao nome. És do 549, disse certo, não é? Ovar, ou no caso, pertenceste, porque fizeste a partida para fora do agrupamento. Sim. Pronto. Mas já lá vamos, e então, antes de falarmos sobre isso, queremos saber um bocadinho sobre ti, um bocadinho sobre o teu percurso no agrupamento. Sei que foste lobita, exploradora, pioneira e caminheira, que eu fiz o meu trabalho de casa e andei a ver a tua camisa. E então, porque nós não nos conhecíamos, não é? E então, quero que me fales um bocadinho sobre ti. Ok. Bem, eu entrei aos 6 anos para os Levites, muito pequenininha, não é? Eu era uma traquina. Os meus pais conheceram os escoteiros por causa do meu avô, que ele não era bem escoteiro, mas ajudava de vez em quando nos escoteiros. E então meteram-me lá nos escoteiros e foi a melhor experiência da minha vida, de facto. Entrei para os Levites, era muito traquina, não havia quase ninguém que me aturasse, coitadas nas maltas. Depois fui para os exploradores, que acho que na altura foi incrível, foi as maiores aventuras que eu tive na vida. O meu português ótimo. Maiores aventuras que tive na vida. Hum, atividades incríveis, adorei. E Jorge Jerez, eram muitas caminhadas, ainda por cima nós tínhamos chefes mesmo bons nos exploradores. Depois fui para os pioneiros, que esses chefes que estavam nos exploradores também me acompanharam para os pioneiros. Só que os pioneiros, pronto, já foi um bocadinho mais mortinho, porque veio o Covid também. Ok, pois apanhaste essa Então, altura. Mas por sim. acaso, é engraçado, nós temos vindo a falar que é exatamente o contrário. Que nos pioneiros é tipo o auge, toda a gente adora os pioneiros e acha que ninguém supera, tipo, nada supera os pioneiros. Tipo. Ou seja, é exatamente o Pois, a contrário. minha opinião é Ok. diferente, porque também eu tive uma fase um bocado mais complicada quando andava nos pioneiros, Uhum. então andei um bocado mais desaparecida nos Sim. inícios, e depois quando estava pronta para voltar, Covid. veio o Covid. Uma experiência muito engraçada, porque nós fazíamos as atividades online, Sim. não é a mesma coisa, Não, era definitivamente. péssimo, era péssimo. Lá íamos às vezes fazer uma atividade na praia, assim com aquelas mascarazinhas e tal, assim bem afastados uns dos outros, mas não era a mesma coisa. Por acaso, uma coisa engraçada que o meu agrupamento fez foi um caça ao tesouro, que dava para fazermos todos sozinhos, sem ninguém. Ah, que Eles foram giro. à nossa casa entregar uns papéis, um envelope com coisinhas lá, e nós podíamos fazer quando nos apetecesse. Tinham Que vários engraçado. pontos Isso é para o mesmo ar. tipo inovar e dar o litro pelos Sim, miúdos que estão enfiados em casa há meses, não é? sim. Sem poderem sair. Foi incrível. Na altura, o meu irmão já tinha sido escoteiro, mas ele foi fazer comigo. Fomos os dois de bicicleta, de Balga até ao bar de bicicleta, e depois andar por lá, por várias zonas. Andámos de bicicleta, tive um acidente engraçado, que o meu irmão atropelou-me com a bicicleta, Que giro. e continuámos a fazer. Mas depois tivemos de fazer de cá, porque a bicicleta ficou toda partida, não é? Pronto, e nos pioneiros acho que esse foi o auge, foi o meu irmão ter-me atropelado de bicicleta. E depois fui para os caminhões, que foi a minha secção, aquela secção, esquece. Diga-me quem é que passa pelos caminhões e não diz que esta é a melhor secção. Foi. Adorei, adorei. Também nos inícios, como estava a estudar em Castelo Branco, porque eu estive num curso, depois desisti e depois vim para cá. No início estava a estudar em Castelo Branco. E então andava mais desaparecida, mas quando desisti, voltei em força e cheguei. Foi tipo, agora parei, então agora tenho mesmo de ir tipo a Sim, e tudo. aproveitei muito, foi muito bom. Sentes que deu-te ferramentas, estas vivências todas que falas, de tudo aquilo que, não é, que experienciaste, deu-te vivências para andaste na universidade, entretanto depois trabalhaste, já tivemos a conversa sobre esse assunto, hum, deu-te alguma coisa, algo, diferencia-te daqueles com quem tu trabalhavas, daqueles com quem tu estudavas, e depois foste estudar para fora, estás a perceber, o que é que te diferenciava assim o ser escoteiro daquele que não é escoteiro? Olha, os escoteiros, de facto, deram-me falta de vergonha na cara. Totalmente. Nós temos que falar com outros escoteiros, perdes a vergonha toda. Então isso ajudou-me para conhecer pessoas novas. Havia muita gente na universidade que andava sozinha num canto. Eu era aquela que andava a puxar as pessoas, dizendo: estás aí sozinha para quê? Anda para aqui. E acho que os escoteiros foi algo que me... Ai, nem sei falar. Os escoteiros fizeram com que eu fosse mais aberta para as pessoas, se calhar.
porque eu sinto que muita gente é muito fechado, ou olha assim muito, esta pessoa é assim, assado, vem de certas zonas e tal. Não quero saber. E tu nem tudo. dizias-me antes que eras tímida. Acabaste Eu por sou perder um bocado. tímida para as câmaras. Ok, mas para E assim no para as fim, pessoas, sim, ah, especialmente quando as pessoas sozinhas, esta pessoa está sozinha, para quê? junta-te. Exato. Ok. E quais é que foram as atividades que mais te marcaram? Pode ser qualquer uma, desde que começaste, claro, no teu percurso escotista, ou também, pronto, nos caminheiros, que certamente que devem ter havido imensas. Acho que foi mais nos caminheiros do que noutros. Mas nos exploradores tive a de Gerês, que eu adoro Gerês. Gerês é, se eu pudesse, ficava lá para sempre. E os trilhos de Gerês, é tão bom, amo Gerês. Por isso, É melhor os Gerês do que os Açores, que eu sei que tu foste aos Açores. é uma boa pergunta, não sei. Eu amei os Açores também, é qualquer coisa, que é outra também, outra atividade que adorei, experiências incríveis, que também já falo. Os Gerês é mais perto de casa, Claro. é no Tirinho, estão no Gerês e a natureza lá é qualquer coisa. Eu sou muito pessoa de natureza, praias e cascatas e isso é muito a minha cena. Pois, estás mesmo ao lado da praia também, Claro, não é? Tu sim. vives mesmo ao lado da praia. Eu estou mais para o lado de Valga, por isso é Ok. 15 minutos de carro, mas sim, é perto. É perto, olha, é mais perto do que o que eu vivo, Sim. de certeza. Sim. E depois tive atividades Açores, que foi qualquer coisa. Ai, foi mesmo bom. Nós fizemos atividades mesmo radicais, que foi descer as cascatas, saltar de pedras, que eu não saltei porque eu sou um bocado madriga. Na verdade, no Gerês eu saltei uma vez e magoei-me, então eu fiquei com medo de Com voltar. trauma. Sim. Por isso não saltei, mas desci as cascatas. Ok, já Foi é um uma feito. corda, sim. Sim. Foi muito bom. Tivemos todos em agrupamento, também foi incrível. Conhecemos dos senhores também incríveis que tiveram-nos a acompanhar, que nós partíamos a rir com eles. Eles eram incríveis. Depois estive à Canac, também nos caminheiros. Ai, eu nunca fui a uma Canac. Pois eu Acho que só é o fui uma maior vez. arrependimento de toda a minha vida é não ter ido a uma Canac. Também não tinha muita escolha, porque não tinha quem lá fosse comigo, não é? Mas deve ser espetacular. Podias ter infiltrado num agrupamento, nós estivemos infiltrados. Podia, não podia. Enquanto caminheira, ainda não houve nenhum. Eu, desde que sou caminheira, portanto, agora no meu quarto ano não houve nenhum. Eu acho por isso que aquilo deve ter atrasado, acho eu que não houve nenhum. Por isso é que eu não me infiltrei em nenhum. Como pioneira, eu nem sequer sabia da possibilidade de me infiltrar noutro agrupamento. Era uma ideia um bocadinho descabida que comecem a vou para outro agrupamento. Mas adorava ter ido. Deve ter sido giro. Também só fui a um e foi uma experiência, Jesus, incrível. Nos caminheiros, eu não sei, nunca fui aos pioneiros, dizem que também é muito fixe, mas nunca fui. Mas nos caminheiros eu adorei. As pessoas que eu conheci lá, é para a vida. Ainda hoje em dia, às vezes, nós encontrávamos, agora já não, mas quando nos encontrávamos em atividades, nós fazíamos uma festa quando nos víamos. E é engraçado que depois não vês essas pessoas durante muito tempo. Não vejo. Não é tipo, porque o Akanak, para quem está a ver e não sabe o que é, o Akanak é uma atividade a nível nacional que junta escoteiros, sejam lobitos, exploradores, pioneiros ou caminheiros, tudo num só espaço, basicamente, a viverem durante uma semana inteira num campo, na altura do verão, que aquilo deve ser a loucura de calor enormesco, e vocês conhecem pessoas do país inteiro, ilhas inclusive, e quer dizer, tão cedo não vão ver aquelas pessoas. Não. é? Depois nos caminhões é engraçado porque eles dividem-nos por pessoas, neste caso. Não estás com as pessoas do teu agrupamento, estás com outras pessoas que não conheces. Sim. E então tens que perder vergonha na cara e falar, senão ficas uma semana ali Ali no canto, sozinho. não faz sentido. Uhum. E depois os caminhões não ficam todo o tempo dentro do acampamento, eles vão para fora fazer o serviço. Os grupos são distribuídos em várias partes de Castelo Branco e essa zona do centro para fazer serviço. E então, é muito bom. Aquilo é incrível. Todas as manhãs nós dançámos o Kuduro. Acordávamos a dançar o Kuduro. Olha, é melhor do que o Acareg, que foi a cantar a galinha. O último que nós tivemos foi o ano passado, foi a galinha, todas as santas manhãs. Eu já estava capaz de matar a galinha, que nem sequer existia, mas aquilo era, olha, melhor estiveram vocês que foi a cada menos foi dançar o Kuduro. Foi bem melhor que o que Limo também, que eu ainda me lembro da dança, que era assim, não sabia dançar aquilo, eles ensinaram-me lá, e depois nós estávamos no autocarro. Isto nem devia dizer, os escuteiros são um bom exemplo, gente. Nós no autocarro punhamos essa música e punhamos todos em fila, mesmo o autocarro andar na fila, a dançar aquilo. Isso não repitam em casa. Não repitam, isso é Não perigoso. façam em casa. Nunca ouviram isto. Isto não saiu da minha boca. É tudo uma ilusão. Continuando. A Canac foi mesmo muito, muito bom. Depois eu fiz os picos da Europa também, os escoteiros. Que experiência incrível, mas sofri muito. Especialmente no primeiro dia, que foi 20 km a subir, no calor.
eu chorei e estava a dizer que queria desistir, mas depois cheguei ao sítio, ao primeiro ponto, e eu, não, isto foi incrível, a vista compensa, a companhia compensa, muito bom. E depois os outros dias foram muito mais leves, porque eu já estava mais inspirada, já tinha chegado. O pior, Também já depois de tinha teres subido ao pico já estavas pronta para tudo. também já não dava para desistir, porque não passa carro, não passa nada, só helicóptero, não estava para pagar 5.000 euros para o helicóptero. Pois, não, mesmo. não era muito engraçado. Provavelmente já tinham pago uma boa quantia para irem até lá, portanto, para descer, não Por me acaso parece. nós não pagámos assim tanto porque fizemos angariação de fundos. Então, Uhum. E a comunidade foi-vos ajudando para vocês nós conseguirem fomos ir. fazendo também coisinhas engraçadas, vendendo. Pronto, é assim que conseguimos ir sem pagar muito. Foi incrível. Aconselho Picos da Europa a irem. Aquilo também é um bocado perigoso, tem caminhos que são um bocado, mas é incrível. Paisagens incríveis, experiência incrível, pronto. E depois os caminhos de Santiago de Compostela, que foi Eu vi também essa. que não foi bem com escuteiros, mas fui como escuteira, Uhum. porque foi a minha caminhada e não há nada. Opa, eu acho que essa foi mesmo a melhor atividade, apesar de não ter sido com o meu agrupamento todo, foi com a minha geninha, que faz parte do meu agrupamento. Uhum. Foi a melhor coisa da minha vida que eu quero repetir ainda hoje. Acho que eu, para mim, todos os dias estava lá a fazer os caminhos de Santiago de Compostela. Estavas todos os dias a caminhar, Estava, sempre. sim, a melhor coisa de sempre. As pessoas, nós conhecemos lá pessoas incríveis que ainda hoje nós falamos com elas. Porque nós tivemos um momento em que nós acabámos o caminho com essas pessoas. Tivemos 2 dias todos com elas. Íamos dormir onde essas pessoas iam dormir. Foi mesmo bom. E depois chegávamos lá e nós tínhamos encontrado no início um grupo de brasileiros. Falámos com eles, mas depois continuámos e perdemos-os de vista. Chegámos ao sítio e os brasileiros estavam lá, começaram-nos a abraçar, a chorar. É Que mesmo giro. muito bom. E tu encontras mesmo pessoas de todo o mundo. É que já não é só de Espanha, é de todo o mundo. E falas com muita gente, apesar de haver muitos portugueses. Há mais portugueses com outras nacionalidades, mas aquilo é incrível. Aconselho. Quem quiser fazer a Eu, por caminhada. acaso, gostava muito, mesmo muito de fazer os caminhos de Santiago. Ainda estou a ganhar coragem e companhia para ir. Mas já te estás a oferecer? Boa, boa. Acabámos de nos conhecer já. Bora, a seguir, caminhos de Bora. Santiago. Acho que sim. E acho que podemos levar um elemento muito especial desta vez, que vem contigo, não diga às Brian. costas, mas se calhar vem ali naquela tipo, aquela coisa toda que vem agarrada com as mães, não é? Sim. E ele vem connosco. Queres-nos falar um bocadinho sobre ele? O meu pequeno Brian foi uma surpresa, não estava à espera do meu filho, não foi nada planeado, mas também demorei muito tempo a aceitar a minha gravidez, porque não estava planeada, não é? Tinha outros planos que tive que cancelar por causa do meu pequeno Brian. Mas agora é a minha É a vida, tua é a minha vida. paixão. Lindíssimo, lindíssimo de morrer. Ai, ele é tão fofo, tão fofo, tão fofo. Estávamos a dizer, já te estava a dizer isso antes de entrarmos aqui em gravação e eu disse, ele é lindíssimo, maravilhoso, apaixonadíssima por ele. E então mais atividades, se tiveres ainda mais alguma, que tenha sido marcante para ti. Se não tiveres, Por acaso tenho mais 2, que foi o meu caminho andado, porque eu fiz parte estava da só à EP. espera desse. Fiz parte da EP, Da EP. Uhum. e foi uma experiência diferente, que eu nunca tinha feito parte de uma EP, não sabia, não fazia ideia o que era fazer parte de uma EP. Estive na parte da comunicação e imagem. Porque... Sozinha. Pois foi, estive sozinha. Estiveste sozinha. Eu estou a dizer que eu quando disse, eu fiz o meu trabalho de casa, eu juro que fiz o meu trabalho de Mas casa. não tive mesmo sozinha, porque depois os chefes ajudantes, Uhum. veio Ok. o Paulo, que é o irmão da Jena, Uhum. veio-me ajudar, e também sempre que eu precisava de qualquer coisa tinha a Jena e a Carolina, que eram Sim, as sim. da coordenação. A Carolina do meu agrupamento. Sim, que também ajudaram muito. Então, estava sozinha, mas nunca estive sozinha. Nunca sozinha, sim. Apoiaram-te sempre muito. Exato. E isso é que é importante, sim. Foi uma experiência incrível também. Todas as experiências são Foram incríveis. incríveis. Eu só vi incrível. É diferente, porque estás a preparar uma atividade, não estás a participar na atividade. É uma responsabilidade e tanto. Muito trabalho também. E as imagens também têm muito trabalho. Eu disse que tinha ajuda do Paulo, mas também tive a ajuda da Inês, que é... não me lembro do agrupamento dela. Mas pronto. Ela vai se identificar se vir. Identifica-te, Inês. Que ela também é muito nessa área das imagens e da arte. E ela até tem um Instagram para vender camisolas e cadernos de escoteiros. Mas pronto, ela também ajudou muito, especialmente nos vídeos, porque eu nos vídeos era um bocado mais... Não era bem a tua praia. Sim. Uhum. E como ela é mais disso das artes, ela trabalhou mais na parte dos vídeos. E pronto, eu gostava, porque eu nos escoteiros... Na universidade, eu fiz também parte do núcleo de estudantes e também estava na comunicação e imagem. Então já
Acabou por uma coisa também ajudar na outra. E foi tudo ao mesmo tempo, por acaso foi tudo no mesmo ano. Estava na comunicação e imagem lá na universidade e na comunicação e imagem no meio caminho andado. Uhum. E pronto. Também tive, eu agora estou-me a lembrar de todas as atividades. Também tive o Conselho de Guias, que eu também fui, que adorei. Eu só digo que adoro. Porque também tinha muita gente diferente, também ainda falo com essas pessoas que conheci naquele momento. Eu fui sozinha, não fui com ninguém que conhecia. Fui sozinha, então eu não podia mesmo ficar envergonhada, nem no início, porque uma coisa é quando tu estás envergonhada, mas tens sempre alguém, tu podes ser livre se as pessoas não gostarem de ti, tens sempre Sim. alguém para ter companhia. Aquilo, não tinha ninguém que conhecia, ninguém. Ias sozinha. Ia mesmo sozinha, nem um chefe conhecia. Eu fui com um chefe que não sabia Nunca quem o é que era. tinhas visto. Sim. Só me disseram para eu estar naquele ponto àquela hora, estava e o autocarro apanhou-me. Pronto. Então, pronto. As pessoas que foram comigo, que era aqui da zona, também eram muito simpáticas, muito divertidas, parti-me a rir. Levo-os para a vida também, tenho saudades deles. E tive também no centenário, a fazer parte de uma equipa que por acaso não tinha nenhum caminheiro no meu grupo, era tudo chefes. Então foi uma experiência diferente. Porque uma coisa é estar a lidar com pessoas da tua idade, perto da tua idade, outra coisa é estar a lidar com chefes. Bem diferente. É muito diferente, mas eles não pareciam chefes, pareciam Luídes. Eram incríveis, muito simpáticos, muito divertidos, puseram-me totalmente à vontade, eu adorei estar com eles. Nós éramos as estrelinhas polares do centenário, foi muito fixe, adorei. Mas por acaso eu não gostei do centenário. Isto agora, censurem-me, escotismo, censurem-me. Eu não gostei muito, mas foi porque foi um tempo de chuva, tipo, horrível. Pronto, a comida era em grandes quantidades e vinham assim tipo em marmitas e aquilo foi tipo, pá, a comida não era assim tão agradável quanto isso. E eu já nem me lembro, eu acho que na altura cheguei a comer vegetariano, uma coisa assim do género, e pá, não foi muito agradável. Mas tirando isso, eu adorei, eu entretanto mudei-me para Braga e vivo lá, e agora eu passo pelas ruas e fico tipo, eu lembro-me de ter estado aqui com os escoteiros, eu lembro-me de ter vindo aqui no centenário, e é engraçado. Agora passando para a partida. Qual é que era a tua visão quando entraste nos caminheiros, ou até mesmo assim, pronto, no último ano se calhar dos pioneiros, já perto dos caminheiros, ou mesmo quando entras, não é? Metes ali o pé nos caminheiros, toda a gente já sabe que eventualmente vamos sair, não é? Já estamos a chegar à última secção, estamos eventualmente mais perto do que já estávamos antes de partir. Tinhas alguma visão sobre a partida? Fazia-te algum sentido? Sabias o que era, o que não era? Sentias alguma coisa? O que era para ti? Exatamente. Sabia exatamente o que era? Não sabia, porque só se sabe quando se passa por isso, porque mesmo que expliquem, tu não sabes o que é. Para mim, no meu primeiro ano, no final de pioneiros, para mim a partida era acabar um ciclo, neste caso. Ou ias para o chefe, ou ias para fora. Era só isso que eu achava que era. Obviamente, por trás tem muito mais. Tem as memórias todas que nós vamos deixar ao longo do tempo, a responsabilidade de mostrar aos outros o que é, especialmente o caminheirismo, porque estás nos caminheiros, tens que mostrar aos mais novos, para eles poderem mostrar depois aos outros mais novos e assim sucessivamente, e o caminheirismo continuar a fazer sentido no nosso agrupamento. E pronto, no início não sabemos, só mesmo no fim, mesmo quando estivermos a fazer a partida, temos uma visão diferente que nós tínhamos uma semana antes. Só mesmo quando estivermos lá na igreja a despedirmos e a fazer a nossa partida é que nós vamos saber bem o que é partir. Eu por acaso nunca tinha ouvido isso, e é bonito e ao mesmo tempo um bocado assustador, diria eu, que estou também prestes a fazer a minha partida e pronto, toda a gente lá está, chega a um ponto, tem uma visão diferente e olha, se calhar quando for para partir, vou-me lembrar de ti que vou ter uma visão certamente diferente do que tenho agora. E qual é que foi a tua visão no momento de partir, ou uma semana antes, ou qual foi a diferença? Fiz a minha partida com a minha companheira, que eu já disse aqui quem era, a minha Janinha. E então fazer com ela fez todo sentido, porque eu entrei com ela e acabei com ela. E fiz a minha caminhada, que é nós quando partimos temos que fazer uma caminhada e um serviço. Não é obrigatório, mas é o que faz sentido. Sim, sim. O que eu já tenho vindo a falar também nos outros episódios é o desafio, o projeto desafio que nos propomos para podermos então realmente partir. Sim. Pronto, e é isso, tens uma caminhada e um serviço. Eu e a Jana decidimos fazer a caminhada juntas, porque
por causa da história toda que nós temos para trás, o serviço nós já o fizemos separado porque temos vidas diferentes, não é? E então, no momento em que nós fizemos a partida, a Jana estar ao meu lado, eu ouvir as palavras dela, especialmente quando ela vai fazer o discurso dela, ela ouvir os meus, as duas a tentarmos não chorar, que eu fui forte e não chorei. Acho que não vou conseguir. Opa, ou era isso, ou era as pessoas virem-me a chorar, que não fico muito bonita a chorar, por isso... Para as mantive-me fotografias forte. tinhas de te manter Exato. forte. Depois ouvi também as palavras de todos que nos vieram ver, que fizeram parte da nossa vida escotista. Tu vais ficar com saudades. Mesmo que tu partas para dentro, ficas com saudades, porque é o que a Jana me diz. Eu parti para dentro, estou dentro do agrupamento, mas tenho saudades do que está viveu. para trás. Exato. E eu, claramente, tenho muitas saudades e muita pena ter partido, mas faz parte da vida, não é? Então, e agora? Qual é que é a tua visão? Já se passou 4 meses? Uns meses? Uns meses. Quase uns meses. Desde que fizeste a tua partida, portanto, já tiveste algum tempo para estar longe do que aqui é atividades todos os sábados ou todos os domingos, e os acampamentos também. O que é que, como é que te sentes? O que é que pensas agora sobre a partida, agora que já saíste? Lá está, a partida é um momento mesmo muito importante na nossa vida escotista, porque lá está, é aquele momento em que tu tens uma decisão para tomar, tens duas opções. Obviamente que uma das opções é ir para o agrupamento, que não há nada a fazer, a não ser que tu não gostes e voltas a sair, e depois tens a outra opção, que é partir para a comunidade. E podes sempre voltar mais tarde, porque uma vez escoteira, sempre escoteira, e estão sempre as portas abertas nos nossos agrupamentos ou de outros agrupamentos para nos acolher, podes voltar. Só que lá está, muda muita coisa. Tivemos tantos anos a ter atividades, acampamentos, conviver sempre com as mesmas pessoas, não, mas um ciclo Sim, assim sim. mais. E depois nós sairmos e não termos mais isso é muito estranho. Dá muitas saudades, dá vontade de largar tudo e voltar, mas lá está, temos outros planos de vida e então tivemos que dar prioridade. E não quer dizer que os escoteiros não estejam connosco, estão sempre connosco, e os planos que eu tinha foi por causa também dos escoteiros, porque não sei se posso dizer, mas vou dizer, o meu objetivo era ir para Angola dar aulas, que eu estou a tirar matemática para ser professora. E o meu objetivo... Ai, não posso. Matemática! Não entrem no curso de matemática. Que horror! Que horror! Matemática horrível! Ai, eu odiava matemática. Desculpa. Ai, eu já não sou aluna, mas se eu fosse, eu contratava-te para me vir dar aulas. Porque eu sou péssima a matemática, sempre odiei matemática e eu não percebo quem é que gosta de matemática. Os meus alunos adoram-me e estão a passar a gostar de matemática por causa de mim. Pois, se calhar também tem muito a ver com... Também sou muito fofoqueira, por isso... vais lá fofocas com eles. E eles então já, ok, eu vou aprender matemática. Então, matemática é aquela coisa que dá para trabalhar e falares. É uma coisa assim mais... Dá para conjugar os dois. Pronto, então eu queria ir para Angola, dar aulas, que esse era o meu objetivo. Só que depois aconteceu uma coisa chamada engravidar sem querer, que na partida já estava grávida, mas não sabia. Que bem, que bem. Aposto que o vinho do Porto, depois da partida... Por acaso não me vi, estava a conduzir. Ok. Sou responsável. Por acaso não me vi, estava a conduzir, então... Menos mal. Mas sim, esses eram os meus planos. Depois descobri que estava grávida, então esses planos tiveram que ser cancelados. Não quer dizer que eu não vá fazer isso um dia, porque o meu maior objetivo era mesmo ir para a África, Angola, Moçambique, essas duas, fazer lá ou dar aulas ou fazer voluntariado. Mas agora, pronto, a minha prioridade é o meu filho. Mudou. E também dei um bocado de jeito de partir para fora, porque é um bebê. Mas já tinhas escolhido partir para fora, mesmo antes de saberes que vinha o Brian a caminho, não era? Sim, e só decidi mesmo partir para fora 2 meses antes da minha partida. Ok, até lá estavas com o pensamento de que ias ficar no agrupamento. Sim, mas andava já com aquela dúvida, mas queria ir para o agrupamento, mas lá está. Eu depois descobri que dava para concorrer para Angola, e então eu fiquei assim uns meses para estar naquilo. A marinar ali na cabeça, até que decidiste então partir para fora. Sim. Isso significa então que, pronto, na ocasionalidade de não ires, portanto, para Angola, gostarias de voltar para o escotismo? Claro, gostaria muito, mas lá está. Também não sei o que é que a minha vida espera, não sei se vou ficar cá, se não, mas mesmo em qualquer lado que eu vá, um dia, quero meter o meu filho nos escoteiros e também quero voltar, e a minha vida é os escoteiros, é mesmo, eu adorava aquilo.
Eu adorava mesmo aquilo. Aquilo é- Achas que falaste no teu filho e nós por acaso às vezes temos vindo a conversar sobre, às vezes não, até houve aqui entretanto um episódio em que conversámos realmente sobre atualmente os pais não têm o hábito de colocar os seus filhos nos escuteiros. Antigamente éramos muito mais escuteiros do que o que somos agora. Mesmo a nível geral, claro que há agrupamentos com bastantes, por exemplo, lobitos, mas há muitos em que o número caiu realmente bastante. E tu agora és mãe. E agora começas, como estás a dizer, a pensar, eu vou colocar o meu filho nos escuteiros. Se assim por acaso houver aí uma mãe a ouvir este podcast, assim por acaso, que não seja escuteira, nem tenha assim grande ligação, o que é que tu lhe dirias? Tu vais colocar, ou seja, tu pretendes colocar o teu filho nos escuteiros. Sim. Porque é que ela também deveria colocar? Porque eu concordo que ela devia colocar, devem colocar os seus filhos nos escuteiros, mas e a tua visão? Olha, eu vou dar já um exemplo da atualidade que é redes sociais, ecrãs. Tu hoje em dia vês pais a darem ecrãs às crianças para poderem fazer as suas coisas ou trabalhar e eu não julgo, porque uma criança dá muito trabalho. Só que em vez disso, porque não meter nos escuteiros para eles terem convivência com a natureza, com outras pessoas, serem mais sociáveis, porque hoje em dia as pessoas estarem sempre nos ecrãs acabam por ser um pouco sociáveis pessoalmente com outras crianças, com pessoas, porque eu também não sou oficialmente professora, mas eu dou apoio ao estudo, vejo como é que as crianças hoje em dia são, não é? E eu acho que os escuteiros ajudam muito nisso, na parte social também, a aprender a cozinhar, não é? Que é uma coisa importante que às vezes os pais não têm assim tanto tempo para Sim, ensinar, sim. e lá ensinam isso. A desenrascar-te. Eu sou muito desenrascada na vida, acontece qualquer coisa e não estresso logo, porque lá está, estava nos escuteiros, acontecia Aprendeste. qualquer coisa, desenrasca-te. Sim, As crianças hoje em dia, o que é que acontece? Acontece alguma coisa? Mãe, pai, então. Não é? sim. E depois, quando forem adultos, como é que vai ser? Desenrascar? Olha. E é isso, e também divertirem-se, acampar. Não vais acampar Não é todos todos os os dias, dias, não sim, é? claro, claro. Não é os teus pais que vão levar certamente a acampar Exato. Por acaso levavam quase. já, mas todos os dias, ou Sim, todos os sim, fins de todos os fins de semana, semana, não. não. É. Há bocado falaste que tiveste, portanto, a caminhada fizeste com alguém que também partiu contigo, mas, no entanto, o teu serviço foi feito sozinha. Queres-nos contar um bocadinho que serviço foi esse? Ou seja, o tal desafio que nós falamos muitas das vezes, é que nós nos propomos, qual é que foi o teu? O meu desafio foi. Ah, está, como podem ver, eu vou ser professora, eu gosto muito de crianças. Então o meu desafio foi recolher brinquedos para crianças e entregar a instituições. Só que isso também ainda não acabou o meu desafio. Neste caso comecei, mas ainda não acabei porque está complicado. A Cruz Vermelha só aceita brinquedos novos, o que é estúpido, não é? Desculpa, não estou a difamar nada, mas pronto. E as instituições que eu mandei não me responderam. Então eu era para ir lá pessoalmente, só que lá está a acontecer uma coisa chamada o meu pequeno Brian. Então Sim. está em stand-by, tenho os brinquedos guardados, estão para ser lavados e isso, para depois então ir falar com as instituições e ver se eles aceitam ou não. Espero que aceitem. Pronto, lá está. Ainda não acabei de concluir essa parte, mas lá está. Um desafio não deve ser uma coisa só para aquele momento, fazes aquilo e está a andar. Eu acho que deve ser uma coisa que tu queres fazer A longo ao longo prazo. prazo. Recolher brinquedos e ajudar crianças, quero brinquedos, materiais e tudo. Sempre foi o que eu quis fazer. Adoro crianças, não sei se vocês já repararam. E então agora aqui, voltando, arrependes-te de alguma coisa? Houve alguma coisa que deixaste por fazer? Alguma coisa que farias diferente de todo o teu percurso? Os pioneiros, como eu tinha dito, eu tive uma fase um bocado menos boa nos pioneiros e então andava muito desaparecido. Eu só aparecia uma vez ou duas vezes num ano. Era triste. E dizem que era a melhor fase e as pessoas conheceram-se todas lá nos pioneiros, fizeram uns grupinhos lá nos pioneiros e eu andava desaparecida. E eu acho que era a única coisa que eu mudava, era ter aproveitado melhor os pioneiros, podia ter ido a um Acandac nos pioneiros e não fui porque não meti lá os pés. Tantas atividades incríveis que eu ouvia as pessoas a falar e eu não ia porque não estava bem disposta ou simplesmente não queria estar lá e duvidava se queria continuar nos escuteiros. Mas depois ficava, não, eu vou continuar, posso não ir tanto, mas vou continuar, não me vou precipitar. Mas foi a coisa que mais arrependo dos escuteiros, foi mesmo não ter vivido os pioneiros. Aquela fase. E agora, atualmente não estás no ativo nos escuteiros, mas como costumamos dizer, uma vez escuteira, para sempre escuteira. O que é para ti ser escuteira? Essa pergunta é forte. Eu adoro quando a gente diz isso. Porque não há palavras
eu não sei, claramente há palavras para dizer o que é, mas a sensação é única, que não consegues às vezes arranjar uma explicação do que é ser escoteira, porque ser escoteira vou dizer, é um estilo de vida. Ok. É um estilo de Foi vida. bom, foi bom. É como tu lidas com as pessoas, como também te sentes, porque nos Wits é mais o social, tentar socializar e criarmos crianças bem educadas e que se desenrasquem. Nos exploradores é mais aquela loucura, vamos explorar tudo, vamos arranjar aquela energia aventureira para... Pronto, os pioneiros, pronto, eu não vivi muito, mas eu acho que também é muita união e ficámos mais calminhos, porque os exploradores é loucura, os pioneiros também é loucura, caminhar muito, mas somos mais calminhos, já estamos a amadurecer. Acalma ali. E os caminhões é a parte mais espiritual, individual. Apesar de estares em grupo, é mais individual. Tu tens atividades individuais que também desafias-te. Pronto, consegues fazer as coisas sozinha, já não precisas 100% daquelas pessoas para fazer alguma coisa. Então é uma mistura de tudo, porque tu na fase adulta tens que ser individualista, mas também tens que ser sociável, tens que saber trabalhar em grupo, tens que saber lidar com situações, então acaba por ser um percurso que tu, quando fores adulta, já estás mais à vontade, já só vai. Sim, vais aprendendo e vais Sim. construindo um bocadinho à volta disso. E agora já estamos a chegar ao fim, com muita pena minha. Tenho que te dizer, lá está, não te conhecia, mas estou a adorar estar à conversa contigo. Mas entretanto, as pessoas não vão ver, mas nós entretanto no meio disto tudo já parámos, já começámos, já conversámos sobre tudo e mais alguma coisa. Qual era o conselho que tinhas para alguém que, como eu, também está agora no último ano, estamos prestes a fazer a partida também, e o que é que tu aconselhavas a alguém que... Aproveitar muito esta última fase, porque é a fase em que o teu coração bate mais. É mesmo o último momento, quando estás para partir, é aquele que tu queres aproveitar tudo, experimentar tudo que te falta experimentar, mas se não conseguires também não é o fim do mundo, porque a vida não acaba, podes partir para fora ou para dentro e ainda vais ter hipótese de fazer tudo o que tu queres, só que lá está já, pode ser ou como chefe ou sozinho assim, ser com o agrupamento e com os escuteiros, aproveitar muito mesmo. E recordar todos os momentos, tudinhos, com as pessoas que tu conheceste e acampar muito, porque a malta sente muito falta de acampar. Não é? Sentes falta de acampar? Muito. E as caminhadas também. Muito. Pois agora com um menino não dá para ir acampar com facilidade e caminhar. Meu Deus, que desafio, não é? Sim, eu sou louca de caminhar na natureza. Ai. Mas pronto. E correr também, tu gostas de correr? Sim. Agora vais ficar Muito. com medo de mim depois de eu ter stalkeado desta forma. Olha, obrigada, Daisy. Muito obrigada por teres aceito o convite. Espero que tenhas gostado também. E espero também que mais para a frente a gente se volte a encontrar, seja nos escoteiros, ou pode ser que eu te faça uma visita em Angola, quem sabe. Antes disso, ainda vamos a Santiago de Compostela a pé. Mas tenho que te agradecer muito e vemo-nos para a próxima. Obrigada.